Dom Luiz, e nessa tarde, nesse terceiro domingo, estamos falando sobre a criança que existe dentro de cada um de nós, e cujo tema é deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mateus 19. Fala um pouquinho para nós sobre esse trecho de Mateus, Dom Luiz. Olha, é interessante a gente abrir a Bíblia e encontrar realmente esse texto. Esse texto aparece, inclusive, nos evangelhos de Lucas e de Marcos. Portanto, é um trecho que tem importância aparecer em 3 evangelistas. Eles chamados sinóticos, são evangelistas que têm muitas coisas em comum. E a gente deve lembrar, viu, Kelly, que naquela época as crianças eram consideradas como se fossem, não tivesse direito nenhum. A criança era deixada de lado, os pais, geralmente a mãe sim acompanhava a criança, mas o pai nem tinha quase contato com a criança. Então a criança era considerada um zero naquela sociedade. E é interessante esse trecho, e comparando com São Marcos e com São Lucas, que as mães trazem crianças para Jesus abençoar. É interessante. Por que trazem as crianças para Jesus abençoar? Naturalmente, eles sabiam que Jesus tinha poder. E as crianças precisavam crescer bem, sadias, né? Crescer como pessoas de Deus, pessoas da sociedade também. E aí, então, nesse trecho, quando trazem as crianças, é que vem essa passagem. Então, Jesus vai dizer assim: deixai vir as criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se parecem com elas. E depois lhes impôs as mãos e partiu daí. Esse é o trecho de Mateus. Agora, em Marcos, é mais interessante, é mais terno. Parece Jesus realmente abraçando as crianças, abençoando as crianças. E a gente vê também a reação dos discípulos de Jesus, dos apóstolos que estavam em volta. Que criança chega perto, criança gosta de brincar, criança faz barulho. E os apóstolos ficaram nervosos com isso e queriam afastar as crianças de Jesus. E Jesus então disse essas palavras. No Evangelho de Marcos aparece muito bem isso. Então, a importância realmente da criança. A criança, ela tem uma importância grande, porque a criança já é um ser humano, portanto tem a dignidade, deve ser respeitada na sua dignidade. Então esse é o sentido realmente do trecho que nós temos aqui. Então aqui a gente percebe, em outras passagens, Jesus vai dizer do respeito que nós devemos ter pelas crianças. Jesus vai dizer que o anjo delas vê continuamente o Pai do céu. Então, respeitar as crianças e lembrar, nós temos de nos assemelhar às crianças para entrar no reino de Deus. Dom Luiz, e o que esse trecho da Bíblia nos ensina a viver livres daquilo que pode nos atrapalhar a nossa vida, pode nos prejudicar? Na novena de Nossa Senhora do Desterro, você fala muito da criança que existe dentro de cada um de nós. Realmente, o que significa isso? A criança que existe dentro de cada um de nós. Será que nós carregamos uma criança dentro de nós? Né? É uma expressão, portanto, vocês veem, é uma expressão. Não é cada um tem uma criança dentro de si. Não é o significado. O que significa isso? Significa o seguinte, que nós temos de ser pessoas livres. Pessoas livres. São Paulo tem 2 cartas em que ele fala sobre a liberdade. E ele insiste muito na liberdade interior. O que é essa liberdade interior? Tirar de nós tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos prende. E São Paulo vai dizer 2 coisas que nos prendem: o pecado e a lei do Antigo Testamento. Aquele monte, 630 normas, leis que nós encontramos lá. Isso escraviza a gente, o pecado
e a lei. Então, o que acontece? Nós temos de ser livres, como Jesus nos propõe, São Paulo nos fala disso, para nós encontrarmos realmente o caminho da felicidade. Se nós não formos livres, nós nunca poderemos nos realizar. E aí, então, entra a questão da criança que existe dentro de cada um de nós. É uma expressão de uma escola de psicologia. O que acontece? Na nossa vida, desde o primeiro instante em que a gente é concebido no seio da nossa mãe, tudo o que acontece fica gravado em nós. Tudo. O bom e o ruim. Então, o que acontece muitas vezes? Quando uma criança não é desejada, por exemplo, aquilo fica, aquele recalque fica a vida inteira. E essa pessoa tem que trabalhar isso para ser livre. Senão nunca vai ser livre e nunca vai poder ser feliz. Depois, quando vai pequena, às vezes tem vários irmãos. Então o pai ou a mãe tem preferência por uma criança, deixa a outra de lado. Aquilo pode ficar guardado. Então vai ficando guardado dentro de si e vai segurando a pessoa. Então, quando a gente fala da criança que existe dentro de cada um de nós, é a gente trabalhar um pouco aquilo que ficou em nós do tempo de criança, do tempo de infância, e que às vezes nos está fazendo mal e nós não percebemos. Então, nós temos de trabalhar esse aspecto. E como é que nós vamos trabalhar isso? Então, esse trecho do Evangelho de São Mateus nos ajuda, indo a Jesus. Jesus é que nos liberta. Quando nós temos um encontro forte realmente com Jesus, o que acontece? Nós conseguimos a nossa libertação. Eu tenho um exemplo para dar para vocês. Lá na Diocese de Manaus tinha uma congregação religiosa chamada as Irmãs de Nossa Senhora do Carmo. A fundadora dessas irmãs chamava Maria Teresa Scrilli, uma italiana. Quando ela nasceu, a mãe esperava que nascesse um filho homem, porque a mãe desejava demais um filho homem. Quando a criança nasceu, era uma menina, a mãe rejeitou a criança, rejeitou mesmo. Não quis nem amamentar a criança, teve aquela aversão pela criança. E essa criança, essa menina, foi criada por uma tia com o apoio do pai dela. O pai dela gostava muito dela. Esse caso podia levar ao quê? Essa menina, quando crescesse, ia ter uma porção de problemas. Mas ela conseguiu superar isso. Aonde? Na fé. Uma mulher que viveu realmente a fé, tanto assim que ela fundou uma congregação religiosa, trabalha muito, e inclusive no Brasil, em alguns lugares do Brasil e no mundo também. E é um exemplo, quando ela foi beatificada, alguns estudiosos começaram a entrar na vida dela para entender como que ela superou aquele trauma de criança. Isso aqui é interessante, esse exemplo, porque às vezes a gente traz as coisas e pensa que não consegue superar, e consegue sim. Jesus nos ajuda a superar. Quando a gente tem uma fé viva, quer dizer, uma fé que não é somente dizer eu creio, ou ficar rezando somente, mas quando se deixa realmente se transformar por Jesus Cristo, aí então consegue superar e viver com muita alegria a vida. Dom Luiz, e a liberdade pessoal, ela é assim tão importante para que nós possamos ser felizes? Não tem dúvida, não tem dúvida. E por isso também que na novena de Nossa Senhora do Desterro tem aquela oração do perfume de Nossa Senhora que nos prepara para uma bênção de libertação. Nós carregamos dentro de nós não somente essas coisas de criança, mas depois durante a vida. Às vezes você fez uma coisa errada, aí você fica aquele remorso. Deus perdoa, mas você não se perdoa. Acontece. Outra coisa que acontece muitas vezes na vida é o seguinte:
alguém te ofende e você vai guardando aquilo, entendeu? Então aquilo faz mal. Ou então, às vezes, ódio, às vezes desejo de vinganças, né? Ou então, preocupações demasiadas. A pessoa fica muito preocupada, né? Se a gente não trabalhar esses aspectos na vida da gente, a gente nunca vai ser feliz. Sempre é alguma coisa que amarra. Então, nós precisamos administrar isso em nós, e a liberdade passa por algumas virtudes que são importantes. Por exemplo, a caridade, que é a maior das virtudes. Então, nós temos que amar as pessoas que nos ofendem. Nós temos de aprender isso. Nós temos de amar, então, saber perdoar. Alguém nos ofendeu, vamos rezar por essa pessoa, para que ela mude de jeito. E assim por diante, os remorsos, né? Eu ouvi um caso de uma senhora, ela ficou 32 anos carregando um sentimento de mágoa. Fez mal para essa pessoa, não é? A gente não pode carregar essas coisas. Eu tenho um escritor da Índia, até um padre jesuíta que já morreu. Ele tem uns livros muito interessantes e conta as histórias da Índia. Na Índia, você sabe que são várias religiões e existe o budismo. Então, ele conta a história de 2 monges budistas na congregação, na religião deles. Os monges não podem nem tocar na mão de uma mulher, né, de determinada época do aprendizado deles. Então, 2 monges iam voltando para o mosteiro. E chegaram a um ponto, tinha um rio. E esse rio não tinha ponte e não tinha canoas para passar. E do lado onde chegaram os monges, tinha uma mulher muito desesperada, porque os filhos estavam do outro lado e ela não tinha coragem de passar. Um dos monges, não teve dúvida, pegou a mulher, pôs nas costas, atravessou, colocou junto dos filhos, né? E os monges continuaram a viagem conversando. E o monge que não tinha carregado aquela mulher foi durante o período todo lá falando que o irmão era muito errado, que não podia ter feito aquilo, que não podia nem tocar a mulher, tinha carregado a mulher. E foi falando, até que em um determinado ponto, o outro que tinha carregado a mulher falou: meu irmão, faz 1 hora que eu deixei a mulher lá atrás e você vem carregando a mulher. E às vezes na nossa vida é assim. Uma coisa que aconteceu lá atrás, a gente fica carregando e não resolve. A gente precisa saber descarregar as coisas, aprender a descarregar as coisas. Essa liberdade é muito importante, porque quem guarda as coisas, remorsos, mágoas, ódios, desejo de vingança, preocupações demasiadas, essa pessoa sofre muito e não resolve. Então a gente precisa saber ter um encontro forte com Jesus Cristo. Esse encontro que a gente tem na oração, quando a gente conversa com Deus, realmente sai de coração. A gente está falando com o Pai, ou está falando com o irmão, que é Jesus. Encontra também quando a gente vai descobrindo a presença de Deus em todas as pessoas, em tudo. E a gente encontra na palavra de Deus, a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia. E encontra, de um modo todo especial, na Eucaristia. Quando você participa da missa, quando você recebe a comunhão, você tem um encontro forte com Deus. Só que às vezes aquilo parece não diz nada muitas vezes, você nem está pensando muitas vezes, não é? Quando você se você levar a sério realmente esses encontros com Jesus Cristo, você vai se libertando de todas essas coisas e você vai encontrando o caminho da felicidade possível nesse mundo. A gente sabe que nesse mundo você tem momentos de felicidade, tem momentos de tristeza. Nos momentos de felicidade, ótimo. Nos momentos de tristeza, saber levar. Tudo passa, o bom e o ruim. Então, realmente esse tema é importante, trabalhar a criança que existe entre nós. Se você vem carregando coisas lá de trás,
Joga fora, meu irmão. Joga fora, minha irmã. Você não presta, não. O importante que Deus quer para você é que seja feliz. E você vai ser feliz de que jeito? Quando você for livre. E onde você vai encontrar essa liberdade? É em Deus, em Jesus Cristo. Dom Luiz, então, o segredo é o perdão, amar e viver bem cada momento. Exato, viver isso e ter esse encontro com Deus, encontro verdadeiro. Não é uma coisa artificial, é alguma coisa que toca realmente o coração. Você sabe, eu estou conversando com meu Deus, né? Daí então, realmente essa convicção é uma força muito grande, certo? Maravilhoso, é maravilhoso estar aqui com o Dom Luiz nessa tarde. Dom Luiz, o senhor gostaria de deixar falar mais alguma coisa? Estamos finalizando. Eu acho que seria isso, né? Isso. O nosso tempo já passou também, já passamos dos 15 minutos, né? Isso. Eu gostaria de pedir para o senhor dar a sua bênção a todas as pessoas que durante o mês de setembro, finalzinho do mês de setembro e agora nesse mês de outubro, enviaram as suas fotos, os seus nomes, os nomes dos membros das suas famílias, para que nós colocássemos em oração a criança que existe dentro de cada um de nós. Então, eu gostaria que o senhor desse a sua bênção a todas essas pessoas que participaram, que estão hoje conosco pela primeira vez, que sintonizam hoje pela primeira vez a nossa novena, que está em oração conosco. Dá a sua bênção, Dom Luiz. Tem dúvida, então uma bênção para você, para todo o pessoal, é uma alegria estar juntos, né? Então agora vamos dar a bênção, pessoal. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, sobretudo de São Lucas, cuja festa celebramos hoje, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,